O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos a Trindade Divina, Pai, Espírito Santo e Espaço Virgem. Saudamos o Cristo, Filho unigênito do Pai. Saudamos o amor divino, força que cria, mantém e renova todo o universo. Pedimos, Pai, por todos os seus filhos que vivem nesse planeta, encarnados e desencarnados. Pedimos pela paz no mundo, entre povos e nações. Pedimos pelos mais necessitados, que o seu amor possa atender às suas necessidades. Pedimos pelas crianças do mundo e, em especial, por aquelas que não têm um lar para morar e uma família para amar e serem amadas. Pedimos por todos que ajudam a creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, cura do paralítico. Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Alguns dias depois, foi de novo Jesus a Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Muitos afluíram ali, a ponto de já não haver lugar nem junto à porta, e ele lhes falava a palavra. E trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo chegar a ele através da multidão, destelharam o teto no lugar em que ele estava, e feita uma abertura, arriaram o estrado em que jazia o paralítico. Vendo Jesus a confiança deles, disse ao paralítico: Filho, teus erros foram resgatados. Estavam, porém, sentados ali alguns escribas que raciocinavam em seus corações. Por que este profere blasfêmias? Quem pode resgatar erros, senão só um, que é Deus? Mas Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim raciocinavam dentro de si, perguntou-lhes: Por que raciocinais sobre estas coisas em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Foram resgatados teus erros? Ou dizer: Levanta-te, toma teu estrado e caminha? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de resgatar erros, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma teu estrado e vai para a tua casa. Então, no mesmo instante, levantou-se ele e, tomando o seu estrado, retirou-se à vista de todos, de modo que todos ficaram atônitos
e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Mateus coloca essa cura depois da viagem a Gadara, Marcos antes dela e depois do Sermão do Monte, Lucas antes dele. Sabemos, porém, que não havia preocupação da cronologia dos fatos, pois os evangelistas procuravam apenas transmitir às gerações vindouras os ensinamentos profundos de Jesus, intencionalmente ocultos no véu da letra, exatamente para que cada um deles bebesse somente aquilo que sua capacidade pudesse suportar. Em Mateus aparece a anotação de que Jesus foi à sua cidade. Embora nessa época ainda não estivesse residindo há um ano, o que lhe daria direito de ser filho da cidade, contudo, deve ter ficado no ouvido do autor a expressão, já que o Evangelho foi escrito muito tempo depois. O ambiente da cena é mais minucioso em Marcos e Lucas. A casa cheia de gente que extravasava da sala para o alpendre, amontoando-se mais na porta. Jesus a falar, sentindo em si, como está dito pelo médico, a força do Senhor para curar. A expressão é sintomática, sobretudo quando expressa por um médico. Essa força do Senhor talvez manifeste o excesso de fluidos magnéticos prontos a exteriorizar-se, coisa que ocorre até independente da vontade ou do conhecimento da criatura, tal como sucedeu com a hemorroíça. Ao chegarem os 4 amigos a carregar um paralítico ou hemiplésico, encontraram a entrada totalmente bloqueada, com as atenções dos circunstantes voltadas para dentro, a fim de não perderem uma palavra. A resolução é instantânea. Enveredam pela escada lateral externa, que conduz ao terraço, como em quase todas as casas palestinas. Terraço plano, construído com traves de madeira, cruzadas largamente, e sobre elas quadrados chatos de terra cozida, telhas. Estas são afastadas, e pelo espaço assim conseguido, o leito foi descido com cordas até diante de Jesus. Este dirige-se ao enfermo, animando-o e usando para chamá-lo o termo de carinho que os pais usavam com os filhos. Vem então o reconhecimento oficial de que o karma havia sido esgotado. O que exprime exatamente? Foram resgatados teus erros, ou, na linguagem moderna, está liquidado teu karma. Dissemos que a frase significava rejeição ou expulsão dos próprios erros. Continuando nossas meditações, chegamos hoje à conclusão de que essa rejeição dos erros se refere ao resgate do karma. Não basta rejeitá-los pela vontade, nem tampouco deixar de praticá-los de agora em diante. O indispensável é resgatá-los, de acordo com a lei de causa e efeito, lei do karma, plenamente válida no trecho que comentamos, quando Jesus declara que o sofrimento da paralisia já resgatou os erros do paciente, já o libertou do karma. A lei de causa e efeito, lei do karma, onde cada um receberá de acordo com suas obras, está repetida à saciedade no Antigo e Novo Testamento, em pelo menos 30 passos. Não é, pois, a lei do karma uma invenção moderna, mas uma verdade
revelada em todo o decorrer das Escrituras. Quanto à convicção de que as enfermidades de uma existência são resultado de erros cometidos na mesma ou em outra existência anterior, também as Escrituras nos dão frequentes ensinamentos. Ora, ninguém suporá que na vida espiritual haverá aleijões. É evidente que se trata de entrar na vida terrena, aleijado e cego, o que explica esses defeitos nos recém-nascidos. Era, portanto, generalizada e correta a crença de que a doença constituía o resultado kármico dos erros praticados na mesma vida ou em vida anterior. O doente não se ergue de sua enfermidade senão quando Deus lhe haja perdoado seus pecados, pois está escrito: é Ele que perdoa todos os pecados e cura todas as doenças. Tem razão os anotadores do Talmud quando concluem: perdão primeiro, cura depois. Os escribas, e Lucas acrescenta, os doutores da Galileia, da Judeia e Jerusalém, acreditavam nesse perdão, nessa declaração autorizada de karma liquidado ou resgate concluído, mas julgavam só Deus pudesse fazê-lo. Daí o pensamento que se projetou de seus cérebros em formas mentais. Esse homem blasfema. O pensamento, confirma o Jesus mais uma vez, proveio do coração. Não o diz simplesmente porque os israelitas acreditavam que a sede da mente estivesse no coração, mas porque na realidade é do coração que provém os pensamentos, já que o coração é sede da mente, origem dos pensamentos, ao passo que o cérebro é a sede do intelecto, que analisa e raciocina. Jamais podemos acreditar que Jesus pudesse ter ensinado errado, só para conformar-se ou não contrariar uma ignorância da época. O mestre só podia ensinar certo, porque sabia o que dizia, podia conformar-se com o vocabulário da sua época, mas não com erros. Jesus, entretanto, em quem mais do que em qualquer outro brilhava conscientemente a centelha divina que agia em todo o seu esplendor e potencialidade, demonstra-lhes outro poder ainda não desenvolvido nos homens comuns, o de ler os pensamentos, e declara abertamente o que faz numa demonstração de poder. Por que pensais coisas más em vossos corações? E a seguir, coloca-os num dilema difícil de solucionar. Que é mais fácil? A cena é descrita pelos 3 evangelistas com a mesma vivacidade. O testemunho tríplice prova a absoluta fidelidade à cena. Levanta-te. O levantar-se atesta a cura de alguém que viera carregado por 4 homens. Não satisfeito, Jesus leva a demonstração do seu poder ao máximo. Levantar-se apenas poderia parecer um passe de sugestão, mas, quase com ironia, vem a segunda parte. Carrega tua maca e regressa a casa. Tudo isso sem sequer tocá-lo. Simples ordens verbais. Daí, o grupo de pessoas que assistia a cena ter ficado estupefato e, após o espanto, ter louvado a Deus pelo poder que conferia a um homem. Ainda uma vez,
como já o fizera com Nicodemos em particular, Jesus aplica a si, agora publicamente, o título de Filho do Homem. Mas há ensinamentos mais profundos. Muitas criaturas, personalidades, tornam-se paralíticas ou hemiplégicas na estrada evolutiva, por estarem presas ao passado de erros. Embora os sofrimentos lhes estejam resgatando, ou já hajam resgatado o karma, calculam que muito lhes falta. Param, então, aguardando uma palavra superior a fim de prosseguir. Típico o exemplo desse paralítico, que ao tomar contato com o Cristo, é por ele tratado carinhosamente, com a declaração de que deve readquirir o entusiasmo da jornada, pois seu karma havia terminado. Observemos a lição em alguns pormenores. O paralítico está estacionado na evolução por desânimo, sem saber nem poder mover-se. 4 amigos o conduzem na qualidade de guias. Não podem penetrar pela porta normal das sensações e emoções. A trilha palmilhada pela multidão de ritualistas e religiosos comuns, porque aí a massa se acotovela e impede a passagem. Todos aí querem buscar o Cristo para conseguir milagres. Então, os guias sobem mais um pouco pela escada externa, fora das religiões dogmáticas, e encontram o caminho certo. Abrem um vão no teto, no cérebro, pela compreensão dos ensinamentos verdadeiros, e o fazem mergulhar no coração, onde ele ficará diante do Cristo interno na consciência cósmica. Os companheiros de jornada percebem o caminho novo e diferente e rebelam-se intimamente, porque no nível evolutivo em que se acham, não lhes é possível entender um caminho diferente do seu, e lançam excomunhão sobre o próprio Cristo que age com o paralítico. O mestre não se perturba e demonstra por fatos concretos e irrecusáveis que esse é o caminho. Os fatos psíquicos enchem milhares de páginas de livros em todos os idiomas, mas os escribas e os doutores das diversas confissões religiosas e científicas continuam a querer ignorá-los, a excomungar o Cristo, chamando-o diabo, porque age sem ser por intermédio deles, e procuram destruir, unidos aos profanos herodianos, essa força crística que opera sábia e livremente. Ao paralítico cabe uma só providência daí por diante: erguer-se reanimado, tomar seu leito, seu corpo, e regressar para sua casa, para o ambiente espiritual que lhe é próprio, sem dar ouvidos aos murmúrios dos despeitados e ignorantes dessas coisas. É o que ele faz, e essa subida espiritual é realizada como prova de que o Cristo interno tem razão. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.